Amém. Vamos orar pelas ofertas, pelos dízimos. Curve sua cabeça. Vamos ficar em pé, né, para a gente orar. Senhor nosso Deus, Tu és o nosso provedor, Tu és o nosso Pai. O Senhor é aquele que cuida de cada detalhe. Por isso nós Te louvamos, Te agradecemos, Senhor. Nessa manhã oferecemos a Ti, Senhor, o fruto, Senhor, do nosso trabalho, da nossa renda. Te agradecemos pelas Tuas bênçãos. Que o Senhor possa, Senhor, continuar multiplicando, Senhor, a nossa sementeira. Continua multiplicando, Senhor, e abençoando a casa de cada um. Mas, acima de tudo, Senhor, abençoa os nossos corações. Possamos nos dar totalmente a Ti. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que pensamos, que seja rendido a Ti. Obrigada pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Recebe, Senhor, essas ofertas. Abençoa e santifica. Que seja, Senhor, para o Teu louvor, para a Tua obra, para que o desejo do Teu coração seja realizado. Nós te amamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmão, a gente está começando uma nova série de mensagem que é Até Belém. Nesse mês agora de dezembro. Só as criancinhas saírem. Amém. Então, estamos aproveitando o mês de dezembro, né? Que é um período do ano em que todas as pessoas, pelo menos a maioria delas, estão mais sensíveis a esse espírito natalino, no sentido de Jesus, de reconhecer que Jesus nasceu. E a gente vai aproveitar esse período desse final de ano e a gente vai fazer uma série de mensagens relacionadas ao nosso melhor presente, que é Jesus Cristo. E a gente está começando então hoje a série, né? Vamos falar sobre Maria, sobre José, sobre os magos, sobre os pastores e sobre Jesus, né? Então serão 5 mensagens nesse mês de dezembro. E hoje a gente vai ter a participação especial da irmã Verônica conosco, liberando essa mensagem sobre Maria. A igreja diz amém? Né? Então, assim, recepção. João quer bater palma. Bate palma, João. João gosta de bater palma. Amém. Isso. Toda expressão de louvor, né? Todo ser vivente expressa louvor ao Senhor. Um é com batendo palma, outros com tamboril. Todos são bem-vindos. Outros gritando, outros batendo o pé. Expresse a sua fé no Senhor. Né? Todo ser vivente louve ao Senhor. Outros batendo asas, né? Como as borboletas. Vamos louvar o Senhor. Então, preste atenção, anote os pontos e depois, viu, Luiz? A gente tem Elias. Eu falo Luiz, Elias. Eu tenho dificuldade, Elias, de trocar nome. Verônica sabe disso assim. É a primeira vez que ela veio aqui, eu troquei o nome dela umas 2 vezes. Elias, a gente depois da mensagem tem um momento que a gente senta em duplas, a gente recebe algumas perguntas relacionadas à mensagem para conversar, para dialogar e para a gente crescer juntos na palavra de Deus, tá bom? Então, depois da mensagem, não sai não, fica com a gente. E aproveitamos também para convidar você para almoçar com a gente, tá bom? Depois que terminar o culto, a gente vai almoçar juntos. Então, glória a Deus. Vamos orar, né? Senhor, vamos ficar em pé. Para a Verônica também, a primeira vez que ela está dentro da igreja, dentro dos irmãos, então para ela também fica uma situação assim, desafio, né? Então precisa também do nosso apoio como igreja também, tá bom? Querido Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, abençoe nossa irmã Verônica, Senhor, usa a boca dela para falar para nós, Senhor, sobre essa experiência de Maria de Nazaré. Senhor, o que a gente pode aprender, o que a gente pode aplicar na nossa vida. Senhor, aproveita, Senhor, para mudar um pouquinho mais a nossa pessoa. Senhor, não queremos voltar do mesmo jeito. Senhor, mas queremos ser transformados para também abençoar outras pessoas que estão ao nosso redor. Abençoa essa mensagem. Em nome de Jesus, amém.
Bom dia, meus irmãos. Hoje está uma bênção, né? O louvor faltou, o pregador faltou, só Jesus. Mas o Senhor me deu uma palavra e eu queria compartilhar com vocês hoje. E eu estava ali, viu, minhas irmãs? Não é porque eu não fiz a palavra, eu estava ali anotando. É porque meu filho, meu assistente maravilhoso, trocou. Eu pedi para ele mandar o esboço de da pregação de hoje, ele mandou de outra. Ô, bênção! Mas ainda bem que o pastor é preparado e me deu aqui um tablet chique, que a pessoa anota e escreve nele. E eu fiz aqui, eu creio que o Senhor vai nos ajudar. Então, minhas irmãs, nós vamos começar hoje, né, a nossa série Até Belém. E a jornada até Belém começa em Nazaré. Realmente o Senhor gosta de coisas fracas, né? Como o apóstolo Paulo nos fala. Ele escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Porque ninguém sabe quem era mais fraco, se era Belém ou se era Nazaré. Então eu vou falar um pouquinho de Belém, né? Sobre Maria. Aliás, eu vou falar um pouquinho de Nazaré. Maria de Nazaré. Meus irmãos. E assim, o que me chamou a atenção, né, o que o Senhor colocou no meu coração, foi que o que nós vivenciamos hoje, né, na nossa realidade, o mundo, obrigada, meu irmão, o mundo, né, como o mundo está. E eu fiquei imaginando como seria morar em Nazaré. Como seria ser uma mulher, naquela época, solteira, e ainda, pastor, morar em Nazaré. Era status social zero. Mas Maria não olhou para essa situação. Ela não olhou para essa situação. Ela fitou seus olhos numa promessa que ela conhecia. E me chamou a atenção, meus irmãos, porque assim, a palavra do Senhor nos diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra do Senhor. Maria viveu num período chamado interbíblico. Ou seja, um período que não tinha profeta. Né? Foi um longo período em Israel que não tinha profeta. Não tinha uma pessoa alertando, dizendo, há esperança, há salvação ali. Como nós, né, vivemos hoje. Hoje a igreja é a boca de Deus. Eu sou a resposta de Deus. Você é a resposta de Deus onde você estiver. Aí eu fiquei imaginando, como é que Maria cultivou essa fé sem ter tanto acesso à palavra como nós temos hoje? Então, eu creio que nós devemos ter o mesmo comportamento de Maria. Porque existe um clamor, como existe o clamor hoje, meus irmãos, a sociedade hoje, às vezes eu olho assim, eu digo, é melhor a gente não ouvir as notícias. Na época da Covid, eu já acordava, né? Eu digo, misericórdia, vou ver como é que está o mundo dentro de casa. Minha irmã Débora, eu fiquei tão deprimida que eu digo, não vou mais ouvir. Porque não estava me ajudando. Então, se nós olharmos para as dificuldades, para a maldade do mundo, eu nem sei, viu, pastor? Você pode falar aqui sobre algumas atrocidades que aparecem no noticiário. Minhas irmãs, recente, viu? Só algumas notícias recentes. Acredito que os irmãos também viram. O pai que coloca chumbinho na mamadeira do bebê. Aqui em Recife. A mãe que degolou o filho. Como é isso, minha irmã? Não entra, né? Não encaixa. Como é que pode isso? Essa semana, o marido amputou as 2 mãos da esposa, que também é mãe dos seus filhos. E diante de uma situação dessa, irmã Netinha, eu me pergunto, quem é a resposta? Aonde há esperança? Aonde há uma saída? Aí eu olho para a minha fé. Eu olho para a minha experiência como cristã. E eu tenho que reconhecer
que a resposta e a saída para essa realidade que nós estamos vivenciando está em mim, está em você, está na igreja. E Maria, meus irmãos, que é linda a história de Maria. A gente lê, né? A gente lê. Mas quando a gente para refletir realmente o que aconteceu ali, Maria se dispôs a ser a resposta. Maria se dispôs a dizer, Senhor, usa a minha vida para mudar esse mundo. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Vamos ler novamente a história de Maria. Vamos ler no Evangelho de Lucas. Primeiro capítulo, no versículo 26. Lucas 1, 26. Eu vou ler na versão NAA. Pode? Acho que eu vou ler ali, né? Não, eu vou ler, aqui está mais pertinho. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse, Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo, como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parente, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Glória a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, quando você vai olhar nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, há promessa de restauração. Independente da situação que o mundo viveu, ou que esteja vivendo, ou que ainda vai viver, sempre há uma promessa de restauração. Sempre o Senhor levanta remanescentes, pessoas que não o deixaram, irmã Vaneide, para ter uma palavra de esperança. Imagine se nós vivêssemos num mundo onde não existisse essa palavra, se não existisse essa esperança. Não tinha saída, irmã Débora. Não tinha para onde a gente correr. Mas nós conhecemos essa palavra. E o Senhor aguarda, né, que nós possamos fazer como Maria. Então, Deus cumpre as suas promessas por meio de pessoas. Tem que existir pessoas, pastor, que digam como Maria, eis-me aqui. Então, o Senhor está lá, tem suas promessas aqui de restauração. Os irmãos conhecem a maior promessa da história. O Senhor fez o homem para ser semelhante a ele, para viver em santidade e justiça. Aí o homem se distanciou de Deus. Foi o que o Senhor disse lá no Éden. O Senhor disse, não se preocupa, porque eu vou levantar de você, Eva, da sua descendência, aquele que vai destruir a serpente.
Então, glória a Deus, meus irmãos, porque nós temos essa esperança, nós temos essa palavra. Então, mas por que a promessa de restauração começou lá em Maria? Porque Maria foi escolhida, como nós lemos aqui, para carregar Deus, irmão Josias, Deus em seu ventre. Minha irmã, imagine você morando em Nazaré. Quem era Nazaré? Era o fim do mundo. Você conhece o fim do mundo, onde não chega lá a educação, o comércio não funciona. A situação de Nazaré era tão séria. A Galiléia já sofria preconceito. Se você for observar lá, né, aquele relato, quando Pedro nega Jesus, aí a serva disse, ele não é galileu, porque eles tinham um sotaque arrastado. Aquele português bem difícil, sabe? Era lá o povo da Galiléia. Natanael, foi que Natanael disse a Jesus, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, assim, se a Galiléia era o fim do mundo, Nazaré era... Eu não posso falar aqui, né, pastor? Eu não posso falar uma expressão que meu marido diz. Era realmente, meus irmãos, o fim. Ficava numa altitude muito elevada. Então, as rotas comerciais passavam próximo, pastor, mas ninguém ia subir quase 400 metros para levar alguma coisa até Nazaré. Inclusive, até a reputação moral do povo era péssima. Por quê? O que aconteceu? Salomão, lá na construção do templo, deu 20 cidades para o rei Tiro. Não foi Isaac? Não, para Irão, rei de Tiro. Isaac é meu Isaac, tu fica ligado. Então, meus irmãos, com isso, o que aconteceu? Muitos gentios começaram a povoar a cidade. E a coisa começou a desandar, né? Os costumes das nações pagãs. Por isso que os judeus ortodoxos, que considerados judeu de sangue puro, não consideravam a Galiléia. Tinha o maior preconceito. E os galileus tinham preconceito com Nazaré. Então, a situação era muito difícil. Mas Maria, mesmo sendo de Nazaré, mesmo sendo mulher, mesmo sendo uma adolescente, porque mulher solteira naquela época, mulher já não tinha valor naquela época. Agora, solteira, que o único status social que a mulher podia alcançar era pelo casamento. Então, Maria era solteira, era mulher, solteira, pobre e de Nazaré. Mas aí, meus irmãos, a fé de Maria não considerou. O que a palavra do Senhor nos diz? Nós não vivemos por vista, mas por fé. E a fé é o quê? É a certeza daquilo que esperamos. Nós, irmãos, não é racional, não é lógico, não é humano. Viver por fé é sobrenatural. E nós somos chamados para viver esta fé. E em nome de Jesus, meus irmãos, nós temos que pensar dessa maneira. Porque se nós olharmos para nós, para as nossas limitações, a gente não consegue mudar nem a nossa casa, nem a nossa família. Muito menos, irmã, uma cidade. O nosso trabalho. Então, nós precisamos olhar para Ele, porque Ele cumpriu a promessa de trazer a salvação ao mundo na vida de Maria, porque ela creu, porque ela não olhou para a sua insignificância, ela não olhou para a sua incapacidade, ela olhou para o poder de Deus. Quando o anjo lhe disse, o Espírito Santo virá sobre você, e a sombra do Altíssimo a cobrirá, ela disse, então já entendi, não sou eu que vou fazer. Meus irmãos, nós não temos de nós mesmos capacidade, jamais, de curar o mundo, de levar salvação, de dizer, eu tenho a resposta para você que está aí sem esperança. Hoje, né, a depressão é reconhecida como mal do século. Né, minha irmã Débora? É o mal do século. Diz que até 2030 vai ser a doença mais comum no mundo. E quem será a resposta para isso? Você, irmã Vaneide, eu.
Então nós precisamos assumir a responsabilidade. Nós somos a resposta para essa geração. Nós precisamos dizer, eu carrego, porque a palavra do Senhor nos diz, e nós aprendemos no curso Mulheres Improváveis, que o Espírito Santo habita em nós. Jesus falou, eu estarei com você e em você. Então eu tenho o Espírito Santo. E na força do Espírito Santo, eu posso dizer a uma família que está destruída, a uma pessoa que está com depressão, a uma pessoa que diz, eu não tenho mais esperança, até porque o Senhor nos leva a viver situações. Eu passei pela depressão. E sabe quem me levantou de lá, meus irmãos? O meu Deus. Ele me levantou. Então eu posso dizer, Ele pode te tirar daí. Qual é a resposta para esse mundo que você vê? As pessoas querendo ser animais. As pessoas dizendo, eu quero ser um cachorro. Eu me identifico como cachorro. Meus irmãos, isso tem que doer no nosso coração. A gente precisa sensibilizar com isso, porque nós somos a resposta para esse povo. Nós precisamos dizer, eu carrego Deus. Eu sei o caminho da cura, da restauração. A gente não pode se tornar insensíveis a isso. Não é, minha irmã Débora? A psicologia ajuda. Ajuda. Mas a resposta está no Senhor, pastor. Que o Senhor nos ajude, sabe? A assumirmos essa responsabilidade. Porque a nossa fé, ela nos leva, irmã Laudeci, a uma atitude, a uma ação. Não existe fé. A fé não é assim um pensamento positivo. Não. A fé é algo que vai me impulsionar a agir. Sabe? É a minha ação. Exemplo. Eu lá na depressão, né? Eu não queria levantar, não queria acordar, eu não queria ver ninguém. Mas quando eu me lembrava da palavra do Senhor, eu me levantava me arrastando, mas o Senhor me levantava. Então, assim, ela nos leva à ação. Uma situação impossível, meus irmãos, existem situações que são impossíveis de você perdoar. Impossíveis. Você calcula e diz, não, eu não sou capaz. Mas quando você diz, Senhor, me ajuda, o teu Espírito está sobre mim. Então você vai lá, na força dele, e você faz. Então é como se a sua fé ela se tornasse real, porque a fé, né, é abstrata. Mas quando você age conforme a sua fé, ela se torna viva. Entende, irmã Vaneide? Então, nós somos capazes de fazer isso se nós crermos que não é na nossa força. Então, Maria, ela creu, mas também ela se dispôs. Então, Deus cumpre as suas promessas através de pessoas que creem e pessoas que se dispõem. Porque, Senhor, eu estou crendo, realmente a tua palavra é a resposta. Mas se você não fizer nada, se você não falar para a sua vizinha, se você não falar para alguém do seu trabalho, que Deus pode mudar. Porque há situações que você olha e você diz, não tem mais jeito. Chegou no limite, não há mais restauração. Eu tenho certeza que vocês conhecem várias situações assim. Aí nessa hora, meus irmãos, é que a nossa fé tem que entrar em ação. Então nós precisamos ser o testemunho. Porque Tiago diz que a fé sem obra é morta. Não faz sentido. Eu estava vindo para a igreja, eu pego a Bíblia todo domingo, eu sou crente, eu falo como crente, eu ando como crente. Mas quando a pessoa se aproxima de mim, ela vê que em mim. Porque não é ver em mim força, porque não há força em mim. Mas é ver em mim dependência. É ver em mim alguém que depende de alguém. E com isso eu digo, eu não tenho força não, eu sou fraca. Por isso, meus irmãos, que eu aprendi uma coisa, depois que eu me deixei de ser religiosa. Que passei muitos anos da minha vida sendo religiosa. Hoje eu falo das minhas fraquezas. Porque a palavra do Senhor nos diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, quando eu digo ao Senhor, Senhor, eu não posso perdoar, Senhor, é demais para mim isso aqui. Aí eu estou levando a minha fraqueza. Aí o que o Senhor me entrega? A força que há nele. Porque o Espírito Santo esteve sobre Maria, esteve sobre o próprio Jesus.
esteve sobre todos aqueles que se dispuseram. Quando você vai olhar no Antigo Testamento, Noé, pense no homem crente. Começar a construir aquela arca sem nada a ver, nunca tinha chovido. E o Senhor lá, vai Noé, faz isso. Imagina o quanto ele foi ridicularizado. Mas Noé permaneceu firme. As parteiras do Egito desobedeceram o faraó. Que a coragem, minha irmã, é o Senhor que dá também. Moisés, voltar lá do deserto para enfrentar o faraó. Joquebede, Isaac disse, mamãe, Joquebede era crente. Porque jogou o menino no rio cheio de crocodilo. Eu disse, e tinha crocodilo? Quando ele disse que tinha crocodilo. Então, quem era crente foi Joquebede. Então, assim, é a coragem. É a força. É tudo do Espírito Santo, pastor. Nós não temos nada, não. Mas se o Senhor, se nós chegarmos diante dele. E é interessante, viu, meus irmãos, só um parênteses, fazer como meu marido. Quando tu tens alguma coisa, aí o Senhor diz, tu tem que abrir mão. Quem era o cara? O cara era Moisés, mas o Senhor disse, tu vai para o deserto, aí tu vai ter que aprender a depender de mim, depois eu te uso. Paulo era o cara. Foi o que ele disse? Deixei tudo isso aqui, tornei isso aqui tudo como esterco, tudo sem valor. Porque por mais preparado que ele seja, ele tinha consciência que só o Espírito Santo pode pegar essas palavras que eu estou falando aqui. Eu posso ser a pessoa mais preparada, falar bem, que não é o meu caso. Mas, mesmo se eu fosse, quem é que pode pegar essas palavras aqui e penetrar a alma do ser humano, pastor? Porque a palavra do Senhor diz que a palavra dele é como uma espada de 2 gumes. É mais eficaz do que uma espada de 2 gumes. É só o Espírito Santo. Então, assim, quando eu creio nisso que a gente escuta toda semana, nisso que nós estamos aprendendo no curso, nessa palavra, quando eu creio, eu digo, Senhor, ó, eu aqui, ó. Porque eu sou fraco. Eu descobri que o Senhor usa os fracos, usa os limitados. Então, eu sou a pessoa adequada para isso. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Quando o Senhor me chamou, e disse, não, você não vai trabalhar, não. Você vai abrir mão de tudo isso aí que você está planejando. E você vai fazer a minha vontade. Eu digo, sim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Mas a tua vontade não podia, assim, encaixar um pouquinho nos meus planos. Não, meus irmãos. Eu tive que abrir mão de tudo. Quando o Senhor disse, não, Verônica, você vai investir no ministério, você vai buscar conhecimento. Eu digo, eu? Não. Meu Deus, eu não fazia, eu não lia nenhum versículo no púlpito. Eu dizia, Senhor, eu estou achando, Senhor, que tu não está entendendo. Não sou eu que tu vai mandar, não. Aí, o que é que o Senhor tem me ensinado, meus irmãos? Dia após dia. Verônica, você é a pessoa ideal, porque você não tem nada. Então, a sua fraqueza é o que eu preciso para lhe usar. E eu amei essa ideia, sabe? Eu amei essa ideia de depender dele. Então, eu digo hoje, Senhor, me use. Eu não vou me acovardar mais. Viu, pastor? Naquele dia que a gente estava conversando ali, né? Porque existem 2 problemas. Existe o competente, o capaz, que chega e diz, ó, Senhor, estou pronto aqui, eu falo bem, conheço aqui as escrituras todas, o hebraico, o grego, ó, sou a pessoa adequada. Errada, a pessoa, com certeza, a mais errada possível. Mas existe também o outro lado, que fica, ai, Senhor, os meus traumas, Senhor, eu fui rejeitada, eu fui abandonada. Não pode, Senhor, como é que é isso? Aí, o diabo usa tanto um quanto o outro. Eu estou no segundo caso, tá, irmãs? Mas eu disse ao Senhor, eu não vou mais me acovardar. Porque existe um monte de gente aí querendo ouvir. Tantas mulheres precisam ouvir o que o Senhor fez na minha vida. O meu testemunho. Eu não vou me acovardar mais não, pastor. Em nome de Jesus. Amém? Então eu digo ao Senhor, Senhor, eu creio nessa palavra. Eu me disponho. Senhor, eis-me aqui. Apesar de mim, eis-me aqui. E por último, meus irmãos, sabe? Eu vi que o Senhor cumpre as suas promessas por meio de pessoas que perseveram. Porque não adianta. Senhor, eu creio, eu me disponho hoje, amanhã. Não, Senhor, hoje não. Eu estou mal hoje? Não, hoje não posso. Então, a perseverança é necessária. Eu vou crendo, o Senhor vai me ensinando, eu vou perseverando. Tem dia que eu olho que eu digo, Senhor, não dá. Mas aí é nessa hora que o Senhor vai mandar mais graça.
mais graça, mais unção sobre a minha vida. Então, Maria perseverou. Minhas irmãs, tu não sabe os riscos que ela correu, não. Foram grandes, viu, minha irmã? Grandes. Tu sabe o que significa ser noiva naquela época? Pensa que era como hoje, é? Que o povo coloca aliança, tira aliança, briga, casa sem compromisso. Não. O noivado era quase igual ao casamento. O compromisso era igual. Só não tinha a relação sexual, mas o resto era tudo. Então, para tu desmanchar um divórcio, tu tinha que ir lá atrás da carta de divórcio. E tinha que ter 2 testemunhas explicando por que tu estava se separando, estava desistindo do casamento. Vê o risco que ela correu. Quando o anjo chega, né, com aquela história que ela diz assim, mas como vai ser isso? Que dali não é incredulidade. Que dali é que ela queria compreender como se daria o milagre. Como ela ficaria grávida se ela era virgem. Outra coisa, meus irmãos, que a gente não deve fazer. Querer compreender, viu? Não vai encaixar, tu vai aí gastar teu tempo, porque tu fica querendo racionalizar o milagre. Mas como é que vai ser isso? Como é que vai acontecer isso aqui? Aí tu está no teu trabalho. Não, não é possível isso aqui não, porque tem meu chefe que é problemático, tem isso, eu não tenho isso. E tantas outras situações que a gente quer colocar, sabe, Deus numa caixinha, como se o poder dele fosse limitado. Porque a palavra diz o quê? Não há nada impossível para o nosso Deus. Então desiste, meu irmão, de querer entender a coisa. Tu não vai entender. Então, quando o marido disse assim, como é que vai ser isso? O anjo disse, ó, fica tranquilo, porque o Espírito Santo vai fazer tudo. Então, ela continuou crendo. Ela disse, então tá bom, porque imagina ela pensando assim, eita, como é que vai ser isso? José, que a situação não ia ser fácil. E vocês conhecem a história, sabem que José planejou abandoná-la, né? Porque o pobre não ia passar por uma humilhação dessa. Não ia também, assim, ele estava tentando. Acho que ele pensou, não, eu tenho que abandoná-la, mas assim, eu não vou deixar ela ser apedrejada. Porque ela correu risco de vida. Ela realmente poderia ter sido apedrejada. Mas aí o Senhor foi lá, falou com José, proveu todas as coisas. Todas as coisas. E qual foi o resultado disso aí, meus irmãos? Porque Maria creu, se dispôs e perseverou. A salvação, o Deus encarnado, o Emanuel, veio para aquele mundo, que também não era um mundo fácil. E até hoje, como ela falou, tem um versículo que ela fala lá no cântico dela. Deixa eu procurar aqui, viu? Para a gente não ler tudo, que a gente já passou aqui o tempo. O 48, Isabel. 1,48. Lucas 1,48. Ela diz assim, porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Meus irmãos, isso é lindo. Sabe aquela mulher, aquela adolescente? Maria devia ter de 12 a 14 anos, tá? As virgens tinham de 12 a 14 anos. Viu, Isabel? Viu, Esther? 12 a 14 anos ela tinha. Sabe o que o Senhor fez através dela? Algo que até hoje nós aqui estamos comentando. E todas as gerações a chamarão bem-aventuradas. Sabe o que é o Senhor entrar na tua vida e transformar a tua história? Eu sou a primeira evangélica da minha família. De toda a minha família, eu fui a primeira. E eu vejo, irmã Ana, Deus mudando a minha história. Porque os planos, se eu fosse seguir o plano familiar, ia ser um desastre. Mas eu vejo o Senhor dizer, não, Verônica, eu cheguei na tua vida. Glória a Deus por isso. E eu sempre me pergunto, onde eu estaria se a graça do Senhor não me alcançasse? Onde eu estaria, Senhor? Então, assim, glória a Deus pelo favor de Deus na minha vida. E eu quero dividir isso com o meu próximo. Chegar alguém e dizer assim, não tem um jeito de ser restaurada, não. Porque eu fui abandonada. Eu digo, eu também. Eu fui rejeitada. Eu também. Eu fui abusada. Eu também. Eu fui traída. Eu também.
Então, eu sou testemunha vivo do poder de Deus. E eu tenho certeza que você, minha irmã, também tem um testemunho. E você pode ser luz. Você pode entregar a resposta que os seus amigos do trabalho precisam, que a sua família precisa. Você pode mudar toda a história familiar, porque o Senhor te achou, o Senhor te encontrou. Amém, meus irmãos? Eu queria que os irmãos ficassem de pé. Eu queria, pastor, fazer uma oração. Pode? Amém, Senhor. Se coloque, meus irmãos, minhas irmãs e meus irmãos, diante do Senhor, para ser essa resposta que o mundo precisa. Senhor, nós estamos aqui. Somos a tua igreja, Senhor. Somos teus filhos. Nós fomos lavados e remidos pelo teu sangue. Não porque nós merecíamos, mas pela tua graça. Pelo teu favor que nos alcançou. E eu quero te pedir, Senhor, pela vida dos meus irmãos, por cada um deles. Por aqueles que têm olhado para as circunstâncias, que têm olhado para os empecilhos, que têm olhado para as suas próprias fraquezas, que têm olhado para a sua história. Senhor, em nome de Jesus, traz iluminação para o seu entendimento, para eles enxergarem a partir de hoje e assumirem a responsabilidade de serem teus filhos. Para eles enxergarem, Senhor, que eles vão fazer sim a diferença nesse mundo. Não porque eles são fortes, mas porque o Senhor fará através deles. Que eles se empoderem, Senhor, do teu Espírito Santo dia após dia. Que eles confiem na tua palavra, Senhor, e dependa de ti. E que o Senhor faça através de nós, na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, onde nós formos, Senhor, que nós sejamos luz. Que o mundo olhe, nesse mundo de trevas, olhe e diga, onde há uma luz, onde há uma esperança em nós. Que eles nos vejam, Senhor, como a resposta para essa geração. No nome de Jesus. Amém. Obrigada, meus irmãos. E agora, não é isso, pastor? Vamos fazer aí as nossas duplinhas, viu? Para refletirmos mais um pouquinho sobre a nossa mensagem.